E eu destaco para você agora a disputa entre frigoríficos pelo gado gordo de qualidade para exportação, que foi uma das causas da disparada nos preços da arroba no mercado brasileiro no final do ano de 2019. As indústrias recém-habilitadas para exportar carne bovina foram à procura de matéria-prima que assegurasse participação nas vendas externas. Após pressão dos exportadores, o preço recuou. Em entrevista a Walter Puga Júnior, lá em São Paulo, o diretor da Atenagro, Maurício Nogueira, comenta o mercado recente do boi. Para ele, 2020 será um ano de rentabilidade melhor, tanto para a pecuária de corte como para a pecuária de leite. Entretanto, ele faz um alerta: a falta de sanidade pode colocar tudo a perder. No final de 2019, o mercado de carne teve uma alta acentuada, notadamente para os preços de carne bovina e preço do boi gordo, mas no início do ano já mostrou um movimento de baixa. Quem acompanha as idas e vindas do mercado no dia a dia é Maurício Nogueira, da Atenagro, que comenta conosco as perspectivas agora para 2020. Maurício, obrigado por ter aceito o convite. Vamos falar sobre as perspectivas. A princípio, o Brasil vai vender muita proteína animal em 2020, né? Com certeza, Puga. A gente tem um cenário aí muito favorável ao Brasil, né? Nós temos aí a suinocultura demandando bastante, o Brasil vai exportar mais. Na bovinocultura, na carne bovina também nós vamos exportar, então vem outro recorde aí para 2020. E o frango, que a gente fica um pouco preocupado pela questão agora da gripe aviária, mas também a expectativa é de aumento na produção e aumento nas exportações. Nós temos um mercado mundial pedindo proteína e o Brasil tem condição, tem todo o ambiente favorável para produzir. Então nós vamos vender, o comércio mundial vai movimentar muito mais proteína esse ano, porque países que têm populações muito grandes estão tendo problemas com a produção. Notadamente a China, que é o carro-chefe dessa demanda hoje, pelo menos da procura. Mas os preços que dispararam no final de 2019, em 2020 tendem a ceder. Foi apenas vamos dizer assim, uma festa de final de ano para o pecuarista? Puga, a gente tem que avaliar isso com muito cuidado. Então, qual é o cenário que a gente projeta para 2020? Preços acima de 2019. Nós estamos com um cenário de alta, né? Em relação a 2019, não é uma alta pequena, é uma alta grande, né? Só que eu não posso comparar isso com os últimos meses de 2019. E nós não tivemos, tem muita análise que falou que a gente mandou muito mais carne para a China do que o que era para se mandar, do que estava previsto. Isso não aconteceu. O balanço, né, os fundamentos do ano, eles ficaram dentro do previsto. A gente mesmo esperava um aumento de exportação de 14% no total e aumentou 12%. Então aumentou menos do que a gente projetava. Nós esperávamos uma queda na produção total, né, e um aumento na produção formal. Aumentou mais a produção formal e caiu menos a produção total de carne bovina, porque nós puxamos gado de 2020 para ser abatido em 2019. O que a gente viu que aconteceu no final do ano? Nós terminamos agosto com 17 plantas habilitadas para exportar para a China e chegamos no final de novembro com 37 plantas habilitadas a exportar. Em reais, muito bom, porque o dólar alto, né, o valor em reais, essas indústrias todas competiram entre si para ocupar um espaço que elas não tinham, né, e valorizaram um boi específico, que é um animal de até 30 meses. Então nós tivemos um movimento, uma competição entre as empresas que levou o preço, né, para patamares que a gente não esperava que acontecesse. Foi uma surpresa. Né? Foi uma surpresa. Então a gente tinha certeza que o ano teria um ano de alta, tanto não sei se você lembra, o tema que a gente adotou no Rally da Pecuária era qual a decisão se tomar, né, em anos de alta. Então a gente já imaginava, mas ninguém imaginava que o preço chegasse nos níveis que chegaram. Então, se eu comparar desse período, a gente tem que pôr um pouco o pé no chão e lembrar que mesmo a alta, nós vamos ter um valor provavelmente menor do que o ano passado. Nada é descartado. Se acontecer alguma coisa no cenário que a gente não está prevendo, se a demanda for maior, a economia melhorar, a gente pode ter preços melhores do que a gente está projetando, mas nesse momento a gente está trabalhando aí com um patamar em torno aí da média do ano. Claro, nós vamos ter picos, vamos ter baixas, mas na média do ano é em torno de R$190, preço aqui referência São Paulo, né? Podendo chegar a 195, com alguns meses passando de 200, outros ficando abaixo. Então, esse é o cenário que a gente lê hoje, né? E é um valor remunerador, né, Puga? Quanto a custo de produção, bezerro teve uma disparada, de novo.
É um insumo básico para quem prepara para levar ao frigorífico. Fora isso, fora confinamento, custo para produzir carne bovina e carne suína também subiu muito. O preço do milho passa da faixa de R$50 a saca. Eu pergunto, a alta recuperação para o preço do boi gordo acompanhou a alta dos insumos? Acompanhou. Nós estamos projetando um aumento de margem para 2020, né? Não é o caso da suinocultura ainda, nem da avicultura. Então, provavelmente, eles vão ter de novo um aperto de margem, a gente precisa ver como vai ficar os preços. No caso da bovinocultura, a gente tem uma base de informação maior, então a gente tem projeções um pouco mais confiáveis, né? Na suinocultura e na avicultura a gente ainda é um pouco temerário com essas projeções, então nós somos um pouco mais conservadores. Mas na pecuária de corte, nós vamos ter um aumento de margem. Na pecuária de leite, nós também vamos ter um aumento de margem. E o que é interessante, Pulga, se você olhar hoje o preço da venda de carne, pelo menos da carne desossada, ela está sendo remuneradora para pagar um preço melhor de boi e para dar margem para os frigoríficos também, né? O grande problema hoje se desloca para quem vai vender carcaça, né? Então, se não tiver a desossa, hoje os frigoríficos estão com um problema sério. E, claro, a gente tem que colocar na conta também aquele pessoal que comprou um boi caro para desmontar e agora vai sofrer uma pressão chinesa, porque essa pressão também já era prevista. Muita gente vai acabar colocando na conta do coronavírus, de não sei o quê, mas já era prevista uma pressão dos compradores chineses para esse ano. A gente está falando disso desde setembro, outubro, para os nossos clientes de consultoria. Eles não aceitam valores tão altos assim. Não é evidente. A mesma concorrência que levou o preço do boi aqui agora é a pressão da carne. Então ela puxa boi daqui, eleva o preço do boi, agora ela oferta a carne lá e ajuda com que você sofra pressão. E os chineses são bons de negócio, né, Pulga? Ninguém é bobo, né? Não tem gente ruim de negócio no mercado. Então essa pressão é real, vai acontecer, mas a gente ainda projeta preços remuneradores para a pecuária de corte no Brasil. Muita gente estava com expectativa de preços muito altos. O pessoal começou a fazer cálculo de referência, que o preço ia voltar nos patamares pré-plano real. Isso não existe, mercado não busca referência, mercado segue fundamento, é oferta e demanda, né? Se a gente tiver uma demanda e uma oferta curta, o preço explode, né? Mas a gente tem que analisar sempre com cautela. O ano é favorável para o pecuarista e acredito que a gente vai ter ainda 2021, 2022 anos bons. Qual é a nossa preocupação hoje? É alguma coisa de ordem sanitária, né? Então, principalmente, eu estou insistindo isso há mais de 2 anos, não é hora da gente falar de retirada ou de flexibilização lá na vacina de aftosa. Não envolve só aftosa. Você é um dos consultores que está muito preocupado com isso. Há muito tempo, porque não envolve só aftosa. Eu já sou preocupado com a aftosa de cara, né? Mas não envolve só isso. Nós temos todo um pacote que depende do hábito do produtor. Ah, mas isso é errado. Eu concordo, é errado, mas é o hábito. Não adianta a gente ir contra uma coisa que é real, que está no campo. Se precisa mudar, a gente tem que dar tempo ao tempo para que as coisas sejam alteradas de forma planejada, né? Então, sanidade hoje é o nosso risco da gente colocar tudo que nós estamos falando aqui a perder. Bom, fica um recado bem claro e a posição bem clara de Maurício Nogueira, sempre defensor aí de manutenção de cuidados sanitários, aliás, sempre defendeu com rigor essa posição, mesmo que alguns colegas, outras consultorias se posicionem aí favoráveis, né, pelo menos a redução ou a liberação de vacinação contra a aftosa. Maurício nunca aceitou com tranquilidade essa decisão. E a mensagem ficou clara, né, Maurício? Mais algum recado fora a sanidade? De olho na gestão, né? Claro, eu acho que tudo o que a gente fala, a gente defende muito, Pulga, o aporte tecnológico na pecuária. Sem a gestão, é a maior armadilha que você pode entrar. Então, se vai fazer tecnologia e não vai fazer gestão, é melhor não fazer nada, né? A gestão ela tem que ser antes da aplicação de tecnologia. O próprio plano de intensificação de uma propriedade, ele tem que ser feito depois de uma boa gestão, né? Ele tem que ser concebido a partir de uma boa estratégia. Então, se você não tiver da estratégia até a operação extremamente controlada, fazer tecnologia é uma armadilha e é melhor não fazer. Bom, sempre as posições bem claras de Maurício Nogueira, você acabou de ouvir. Agradeço mais uma vez sua participação na nossa programação, Maurício.